Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que a palavra do Senhor opere nos nossos corações nesta manhã. Eu também vou fazer a leitura em outra versão, que nos ajuda a compreender ainda mais. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Está nítido, não é, irmãos? A palavra de Deus nem precisa de comentários, da nossa parte. O apóstolo aqui chama a atenção para um tempo de apostasia muito aguda. Sempre houve, irmãos, apostasia, mas ela será maior nos dias próximos ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, e chegará ao ápice, ao auge, com a revelação do anticristo, o homem do pecado. Não é apostasia dos salvos. Eu quero que fique bem entendido. Não é apostasia dos salvos, porque tal apostasia não existe. O apóstata é aquele que tomou uma decisão superficial pelo Evangelho, mas não chegou à experiência de fato com o Evangelho. E o resultado é o seu afastamento do Evangelho até a negação total do Evangelho. A palavra apostasia tem um sentido assim: estar longe de,
né? Então, só abandona aquele que não está em Cristo. Acontece, irmãos, que muita gente acha, é coisa da cabeça dela, acha que está em Cristo e que Cristo está nela, mas não está, coisa nenhuma, né? E não experimentou de fato a morte com Cristo, né? E Cristo não está nela, em consequência de não ter experimentado a morte com Cristo, Cristo não está nela. Esse pessoal não tem nenhum compromisso com o Evangelho de Cristo, não tem, irmãos. Tem muito ativismo, exercício religioso, é muita coisa, mas compromisso com o Evangelho de Cristo não tem. Por isso volta-se às fábulas, às lendas, não é? O que é uma fábula? A versão que o irmão leu disse fábula, a minha coloca lenda. É tudo aquilo que não procede da revelação de Deus, da palavra de Deus, né? Então são invencionices ensinadas em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus, nada. A apostasia sempre existiu, irmãos, mas a partir do século 21, já final do século 20, ela entrou num processo muito intenso. E a característica, a característica principal da apostasia é a negação do Evangelho e a tolerância com o pecado. A negação do Evangelho e a tolerância com o pecado é a característica principal da apostasia. Onde você encontra o Evangelho hoje? O Evangelho tal qual Jesus ensinou, o Evangelho singelo, assim, só o Evangelho puro. O Evangelho de Jesus, o Evangelho puro, se é de Jesus, é puro, singelo, muito singelo. Esse Evangelho se tornou uma raridade no mundo, principalmente no nosso país. Não estou falando, irmãos, de ler a palavra e pregar mensagens, não. Estou falando de pregar o Evangelho, de pregar a sã doutrina da palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus como palavra de Deus mesmo, né? Pregar com coerência, sinceridade, sem invencionices e modismos, né? Irmãos, o conceito do Evangelho foi alterado aí por esse pessoal, pelos apóstatas. Essa gente me dá até nojo, baba o nome de Jesus, baba o nome de Jesus, mas não quer nada, nadinha com o Evangelho dele. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, irmãos, os apóstatas, com uma audácia inominável, pretendem melhorar o Evangelho. O Evangelho não precisa ser melhorado, não precisa. Ele já foi entregue a nós pronto e irretocável, e não há nada que se possa acrescentar para melhorar o Evangelho. Ele é totalmente suficiente para nós, mas lamentavelmente no decorrer do tempo, os líderes das igrejas acharam o Evangelho singelo demais. É muito singelo.
Então eles começaram a estudar meios para melhorar o Evangelho, ou seja, apresentar um Evangelho melhor ao povo, né? Vejam, os irmãos, que loucura, que perversidade, que coisa do inferno. Fizeram arranjos, colocaram ornamentos e enfeites no Evangelho. Mas agora não é mais o Evangelho de Deus, é o Evangelho dos homens, é o Evangelho falso, é o outro Evangelho, não é mais o Evangelho de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos: esse Evangelho falso, Evangelho do anticristo, Evangelho do diabo, Evangelho do inferno, o Evangelho que está aí nas igrejas, o Evangelho perverso, não é? O Evangelho das profundezas do abismo, veio direto das profundezas. Esse Evangelho, irmãos, ele se enraizou tão profundamente no meio do cristianismo que está difícil de tirar. A coisa está aí de uma maneira muito enraizada no cristianismo, a ponto de não querer mais nada que seja singelo. É singelo? Não quero. Uma mensagem como esta é singela demais. Não queremos. Não queremos. Nós queremos outra coisa, né? Então, aí é que está, irmãos. Alguém pode dizer, você pode até dizer o seguinte: mas não, irmão, você está exagerando, você é meio exagerado, e hoje você está um pouco mais. Não, irmãos, eu não estou exagerando, não, apenas estou querendo salvar você do dano do falso evangelho e do dano dos falsos mestres. Por isso é que eu estou gritando desta igreja o Evangelho de Deus, não é? Você pode voltar lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, veja o versículo 5 aí. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A versão minha aqui diz o seguinte: mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, porque tem muito sofrimento, irmãos. Faça o trabalho de um pregador, um trabalho de verdade, né? Faça o trabalho de um pregador do Evangelho, não é de religião, não, é pregador do Evangelho, e cumpra bem o seu dever, né? Dever de servo de Deus. O Evangelho é a única mensagem que Jesus mandou pregar e que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos ouvir ali a palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você vê, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego, do brasileiro e do mundo inteiro, pois é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, Evangelho consiste na morte e ressurreição de Cristo, e nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, trazendo-nos libertação total do pecado,
No Evangelho de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo são compartilhadas conosco. No Evangelho, irmãos, a morte de Cristo é a nossa morte e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. No Evangelho estamos identificados com Cristo. Eu em Cristo e Cristo em mim. Nós em Cristo e Cristo em nós. O Evangelho propõe a identificação do pecador no sacrifício de Cristo na cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, dizia Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Então você vê que a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus Cristo é inserir o pecador em Cristo na cruz. Na cruz, Cristo me introduziu nele, irmãos. E na sua ressurreição, Ele se introduziu em nós para viver com poder a sua vida pelo Espírito Santo. No Evangelho, não somente os pecados foram colocados, mas nós também. Os pecadores foram transferidos para Cristo na cruz. Cristo não morreu somente com os pecados que foram colocados nele, morreu também com os pecadores que também foram colocados nele. Ele morreu comigo aquela morte, para que eu pudesse morrer, com ele também lá. Então, irmãos, ele não só tirou os nossos pecados, mas também nos levou a morrer para o pecado, nos libertando totalmente e permanentemente do pecado. No Evangelho, irmãos, nós não só morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. E nesta ressurreição com Cristo, Ele pessoalmente se tornou a nossa vida. Cristo em nós é o projeto eterno de Deus, desde antes da fundação do mundo. É o projeto de Deus. Cristo em mim, eu em Cristo, Cristo em mim, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade, com todo o recurso que Ele tem. Então, irmãos, não tem nada melhor. Para mim não. Não tem nada melhor e não tem nada maior do que isto. Ele, Jesus, exerce em mim e exerce em nós a maior suficiência do universo. Isto me basta. Não basta para você? Ou você quer mais alguma coisa? Porque se quer, já vou lhe dizer logo, você é um apóstata. Então, irmãos, o texto que sintetiza de maneira genial o conteúdo do Evangelho é Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Eu morri com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você percebe o imenso propósito de Deus para nós? Imenso privilégio. Jesus vive em mim. Bem, em tempo de apostasia, quero deixar com vocês desta comunidade, alguns conselhos e exortações. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é a respeito da sua salvação pessoal. É a respeito da sua salvação pessoal. É preciso se certificar com
toda segurança que você já é um salvo em Jesus. Viu? Eu peço com muito amor, e com muito interesse, não descuide da sua salvação pessoal. Não descuide da sua salvação pessoal. Viu? Analise, seja inteligente naquilo que você está ouvindo. Viu? Você tem certeza da sua salvação? Certeza mesmo? Ou é aquela certeza que quando a morte chega, você tira um fino da morte, você já começa a ficar assim, com dúvida, apavorado, com medo? Você tem certeza da sua salvação? Como podemos ter certeza da nossa salvação? Como podemos? Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em quem, no qual, está falando de Jesus, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. O que estava sendo anunciado aos Efésios? Aqui diz que estava sendo anunciada aos Efésios a palavra da verdade, o evangelho da salvação estava sendo anunciado aos Efésios. O que os Efésios ouviram? Eles ouviram a palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? O texto diz que é o evangelho da nossa salvação. Irmãos, não é possível sermos salvos se não crermos a palavra conforme o evangelho de Cristo. A salvação que está no evangelho é a nossa morte e ressurreição com Cristo. Se não crer conforme o evangelho, não haverá salvação nenhuma. O evangelho tem uma coisa extraordinária para anunciar ao nosso coração, irmãos. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e agora Cristo vive em nós. A nossa salvação é toda em Cristo, e Cristo é toda a nossa salvação. Se você foi crucificado no corpo de Cristo, e a pessoa ressurreta de Cristo vive no seu interior, você está salvo. Você está salvo. Cristo é a tua salvação. Se não creres, estarás irremediavelmente perdido. Não existe quase salvo. Um quase salvo é um totalmente perdido. Só há duas condições, irmãos: salvo ou perdido no pecado. Você e você, como está? Qual é a tua posição? Salvo em Cristo ou perdido no pecado? Não descuide, não brinque. A coisa é importante demais. Uma outra coisa que eu queria deixar é o seguinte: procure obter uma compreensão sobre a malignidade do pecado. Procure compreender o quão maligno o pecado é, irmãos. A grande enrascada do homem de qualquer idade é o pecado. E temos que vê-lo como algo muito sério. Muito sério. Não queira papo
com o pecado e não brinque com ele, porque o pecado leva para o inferno. Os prazeres imediatos do pecado produzem tormentos eternos depois. As alegrias que o pecado oferece agora convertem em choro e ranger de dentes depois no inferno. Quando você pensar no pecado, o veja crucificado na cruz com Cristo. Viu? Quando você pensar no pecado, ou quando o pecado lhe for apresentado, o veja crucificado com Cristo, porque foi lá que Deus colocou todos os pecados, em Cristo Jesus. Se veja você também crucificado com Cristo, porque não foi só o pecado que Deus crucificou e destruiu naquela cruz, Ele também nos crucificou com Ele para o pecado, Ele nos destruiu para o pecado. Então, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E Pedro também diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados. Você vê? Ele levou nossos pecados na cruz, mas também nos levou com Ele e nos matou para os pecados. Aqui diz: mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Segunda carta de Pedro 2:24. Não só somos libertos do pecado, como também não queremos nada mais com o pecado. Pecar jamais, adorar sempre. Esse é o lema daquele que foi liberto em Cristo. Irmãos, você pode protestar. Você tem o direito de protestar, se quiser. Então você pode protestar dizendo: eu não tenho condições de vencer o pecado que campeia ao meu redor. Você pode dizer, você pode protestar. Mas eu lhe digo, você não pode, eu também não, mas Cristo pode. Cristo tem a suficiência. A nossa suficiência vem dele. A nossa condição é Ele em nós. A vida de Cristo em nós vence o pecado em qualquer circunstância. Você precisa crer e nada mais. Uma terceira coisa é o seguinte: procure conhecer melhor e cada vez mais o Senhor. Viu, irmão? Procure conhecer melhor e cada vez mais o Senhor em tempo de apostasia. A palavra do Senhor diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Procure ler a palavra de Deus para conhecer o Senhor, conhecer sua graça, seu amor, sua misericórdia e também sua justiça e o seu caráter. Veja Cristo como o maior tesouro da sua alma. Viu, irmão? Veja Cristo como o maior tesouro da sua alma. Busque Jesus como o seu amigo íntimo. E você sabe o que é um amigo íntimo. Você deve ter um. Você deve ter um amigo íntimo. Os amigos íntimos são raros, são pouquíssimos, mas você deve ter um amigo íntimo. Então, busque o Senhor como o seu amigo íntimo. Quando você estiver com dúvidas, com dificuldades, consulte esse amigo, o Senhor.
antes de qualquer outro. Antes de você procurar homens, procura o Senhor, conte para Ele, viu? Aquilo que você ia contar para o pastor, conte para Jesus primeiro. Você ia contar para o advogado, conte para Jesus. Você ia contar para o médico, conta para Jesus primeiro. Qualquer dificuldade, Ele é nosso amigo íntimo. Ou você não tem intimidade com Ele? Eu tenho intimidade com Ele. Ele me deu esta graça maravilhosa, intimidade, comunhão com o Senhor, amizade íntima com Ele. Você é amigo de Deus? Ele, para que eu pudesse ser amigo dele, Ele se tornou meu amigo. A coisa começou do lado dele. Ele estendeu para mim a amizade dele. Ele me regenerou para isto, irmãos. Comunhão com Deus. Ou você não sabe o que é comunhão? Então busque o Senhor. E uma outra coisa, resista toda a opinião que se contradiz com a palavra de Deus, por mais interessante que seja. Irmãos, é preciso resistir qualquer pensamento contrário, por mais legal, por mais bacana que seja. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 1 e 2. Não ande segundo a opinião dos ímpios, viu? Tem muitas coisas que parecem boas, mas são opiniões de ímpios. São coisas que batem contra a palavra de Deus, viu? Tem muitos pregadores falando coisas que se contradizem com a palavra de Deus. Tome muito cuidado com eles, viu, gente? Tome muito cuidado. Venha de onde vier, se contradiz a palavra de Deus, essa opinião tem que ser resistida e rejeitada. Em tempo de apostasia, considere certo o que Deus considera certo, considere errado o que Deus considera errado. Seja capaz de dizer não quando a ocasião exige, meu irmão. Aprenda a dizer não. Não se importe com as opiniões das pessoas. Seja livre, porque Jesus nos libertou. Não deixe que o medo de ser uma pessoa desagradável, chata, o torne incapaz de resistir quando Deus manda resistir. O mundo sempre tem um respeito maior por aqueles que servem a Deus com destemor, viu? E uma outra coisa, tome a decisão que Paulo tomou, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando o assunto é Cristo, não podemos ser feirantes do conhecimento. A igreja moderna prega de tudo um pouquinho, mas nada conhece do Evangelho. Ela gosta sim de generalidades, mas não da singularidade do Evangelho,
de Cristo e este crucificado. Precisamos focar toda a nossa atenção para a suficiência singular da pessoa de Cristo e dele depender totalmente. Por que essa decisão tão radical por Cristo? Porque fora de Cristo crucificado não existe salvação para ninguém. Que o Espírito de Deus nos ilumine cada vez mais, sobre este assunto. E uma outra coisa, tome a decisão de pregar o Evangelho de Cristo, conduzindo o maior número de pessoas ao conhecimento da nossa morte e ressurreição com Cristo, para que sejam salvos. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Viu? E finalizo com o Salmo 119, versículo 133. Vamos ouvir esse texto. É um texto muito precioso ao meu coração. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Eu gosto mais desta versão aqui. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Firma os meus passos na tua palavra. Irmãos, em tempo de apostasia intensa, aqui está uma oração com um propósito. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. O salmista pede duas coisas aqui: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Veja bem aqui. É ele, não o salmista, ele, o Senhor, Deus, o Senhor, ele mesmo que firma os meus passos na sua palavra. É ele que firma, não sou eu me firmando. Firma, Senhor, é ele, porque quando ele nos firma, firmados estamos e ficamos também. Ele que firma o meu andar. Passos é andar. Ele que firma os meus passos na sua palavra. Viu, irmãos? Ele que firma o meu andar com ele. Ele firma os meus passos na sua palavra, e fico firme para andar neste mundo com firmeza em cima da palavra. E a segunda coisa é que o salmista pretende uma libertação real do pecado. Ele pretende, ele não está brincando, não. Ele pretende mesmo uma libertação real do pecado. Não é uma libertação parcial, irmãos. Ele diz aqui: não me domine iniquidade alguma. Se isto aqui não for uma libertação real, profunda e total, então o que é? Ele diz aqui: não me domine iniquidade alguma. Gente séria é assim. Quem quer libertação é assim. Não tire alguns pecados, não, Senhor, tire todos. Aqui ele diz: é libertação total. Ele sabe que nenhuma iniquidade iria dominá-lo, porque está afirmado na palavra do Senhor e firmado pelo próprio Senhor, pela graça do Senhor. Nenhum pecado poderia dominá-lo. Então, vá diante do Senhor com esse pedido e diga ao Senhor: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma, não me domine pecado nenhum.
meu desejo é que você seja uma pessoa livre da iniquidade e liberto do pecado. É o meu desejo. Amém, irmãos?